Do Senhor Jesus Cristo, a todos e todas. Um encontro sempre muito caloroso, muito especial, sempre muito rico também poder revê-los. Muito bom ter esse tempo de afeto, né, de comunhão. Nada mais sagrado do que essa experiência de ser igreja com vocês. A gente tem vivenciado tempos tão tensos e calorosos, né? Porque a gente passa aí por um processo das últimas semanas conversando muito no cenário da quarentena. Eu acho que os meus diálogos foram densos, pesados, porque a quarentena, a quaresma, desculpa, oh meu Deus, só que vacilo. Não deixa de ser, né? Mas a quaresma trouxe para nós a reflexão de olhar para Jesus, analisando seus passos nos seus últimos momentos na Terra. E, obviamente, o cenário não deveria ser fácil, né, como nós presenciamos. Entendemos por que Jesus foi para a cruz do Calvário e qual foi a reação do Estado e a reação da religião de acordo à sua postura nesse período, nesse tempo. E tudo isso, obviamente, nos traz algumas tensões, porque olhar a trajetória de Jesus nos marca, nos machuca, nos deixa tenso. Nós vivenciamos esses passos e, de alguma maneira, sofremos um pouquinho juntamente com ele. Porque o sofrimento de Jesus se identifica com o nosso sofrimento. E essa identificação acaba sendo muito profunda, muito real e parte, né, desse lugar das nossas vivências. Mas a boa notícia é que nós passamos pela Páscoa. E a Páscoa nos trouxe uma nova esperança, a esperança da ressurreição. Nós atravessamos o período da Quaresma, chegamos na Páscoa e chegamos com um anúncio de ressurreição para as nossas vidas. Ressurreição da nossa alegria, ressurreição da nossa esperança, ressurreição também da nossa fé, na nossa fé no Criador, na nossa fé na caminhada de Jesus, daquilo que Ele apresentou para nós, do seu resgate, e também um processo de ressignificação de tudo aquilo que talvez o mal, né, a dor, o sofrimento quis impor em nossas mentes. A gente ressignifica agora entendendo que Jesus nos dá a possibilidade de restituição, de restauração, de renovação para a nossa consciência e para os nossos passos. Então, mergulhar nessa densidade da cruz é necessário para nós, mas a Páscoa aconteceu. Aconteceu e a ressurreição hoje nos autoriza a respirar. A ressurreição de Jesus nos autoriza a ter um certo otimismo resiliente. Essa busca de renovar o nosso olhar otimista para a vida, para as relações e para tudo que nós estamos construindo, colocando a nossa mão, aplicando os nossos pés. Deus está conosco, nos fortalecendo e restaurando e reforçando também a nossa memória daquilo que Ele entregou para nós. Quando nós pensamos no tempo atual e olhamos para o cenário dos nossos dias, né? Especialmente quando nós ligamos no noticiário, as notícias elas não são muito positivas. O noticiário acaba nos trazendo tensões, né? O cenário, como já cantava Bob Marley, as profecias bíblicas, né? Haverão guerras, rumores de guerras, né? Isso acontece. Essa profecia bíblica que Bob Marley cantou, ela é real e ela está acontecendo agora. Embora nós saibamos de 2 ou 3 guerras que são midiáticas, existem no mundo cerca de 13, 14 guerras acontecendo em diversos locais e territórios. Então, o mundo sofre, carece dessa dor, carece de amor, carece de paz e vive essa dor e vive esse sofrimento. E diante de todas essas tensões, né, globais, eu juntamente contigo, acho que a gente já fez essa análise no domingo passado, a gente se sente cansado, né? Essa sobrecarga, ela é física, ela é mental. E como que a gente se cuida nesse processo?
Como que a gente consegue sobreviver diante de tantas notícias ruins? Como que a gente consegue sobreviver? E aí que eu estou falando de sobreviver nessa condição de saúde mental, sabe? Como que a gente consegue sobreviver num mundo que ainda é legislado pelo mesmo sistema que crucificou Jesus? O mesmo modus operandi do Estado na época de Jesus atua no mundo agora. O mesmo modo operandi da religião que crucificou Jesus atua no mundo agora. Quando a gente olha esse cenário atual, como que a gente consegue sobreviver? Principalmente sabendo que, se em alguns cenários a gente tem que reagir, quando a gente olha no espelho, a gente está cansado. A gente está sobrecarregado. O cansaço é coletivo. Como que a gente reage, né, diante desse sofrimento? Bom, dito isso, hoje eu não quero falar de peso e sobrecarga. Essa introdução só foi para trazer a memória dessa nossa trajetória da Quaresma até a Páscoa. Essa introdução foi para trazer essa memória, mas eu quero dizer que eu não quero falar sobre os pesos e sobre as sobrecargas que estão sobre as nossas vidas, mas hoje eu gostaria de falar sobre a nossa forma ou a capacidade que nós temos de viver uma vida plena, saudável, corajosa, a despeito do sistema, a despeito da dor, a despeito do sofrimento, a despeito do cenário que nós estamos vivendo. Há uma possibilidade da gente viver, da gente caminhar, da gente sobreviver, da gente se encorajar, da gente amar, da gente se respeitar, da gente cuidar um dos outros. Há possibilidades. Ainda que o cenário seja de profunda confusão, há possibilidade de a gente continuar. Então eu queria iluminar toda a nossa conversa a partir do Evangelho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Porque nada melhor do que iluminar a nossa consciência olhando para os Evangelhos, olhando para os textos bíblicos e discernindo o que ele nos ensina. E, de fato, o Evangelho não nos ensina a ser refém dessa exaustão, desse cansaço. E para isso a gente vai olhar junto para uma história de uma mulher que, diante de um colapso total da sua saúde, das suas finanças, ela decidiu não viver paralisada pelo sistema de dor e de sofrimento que havia na sua época. E hoje nós vamos também entender a força de um termo usado na sua história, que é: a sua fé te salvou. Você abriu em Marcos 5, nós vamos ler a partir do versículo 25. Vamos ler do 25 ao 29. Ok? Todos acharam? Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vindo sofrendo de uma hemorragia. Desculpa, eu vou ler novamente. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Até aí. Vamos orar?
Essa oração é para que você faça com que o seu coração esteja conectado no coração de Deus e que Deus possa falar conosco. Querido Deus, nós te louvamos, exaltamos por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Fale conosco. Fale, Senhor, com as nossas vidas, com a nossa história. Usa-nos, Senhor, para ouvir a sua mensagem e aprender com ela. Que nós possamos sair desta mensagem diferente de como entramos. Curados, encorajados, encorajadas a seguir, a continuar a uma vida que diante de nós é sofrida. Mas a despeito de todo o sofrimento, nós temos a Ti, temos os Seus braços, temos também a possibilidade de nos inspirar na Sua jornada de renovação, de restauração, que aconteceu também na vida de todos aqueles que Te tocaram. Nós queremos Te tocar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, dentro desse processo de olhar uma história tão profunda como essa, eu sou levado a continuar aquela dinâmica de fazer uma anatomia do texto. E a anatomia da dor que essa mulher sofre é muito significativa, porque, primeiro, ela é assustadoramente atual. O sofrimento da mulher do fluxo de sangue, que é muito conhecida por nós, ela é muito atual e ela acontece no tempo presente. O texto ele faz questão de expor o colapso que ela estava vivendo, esse colapso que era estrutural. Uma mulher que vivia diante de diversos colapsos, e alguns eu quero denunciar aqui para vocês, para a gente conseguir compreender a relação dessa trajetória. O primeiro colapso que essa mulher sofre é o colapso da sua saúde. Essa mulher vivia 12 anos com uma hemorragia crônica. Nós estamos falando de 12 anos, meus irmãos. 12 anos que uma mulher vive sobre o sofrimento de uma hemorragia crônica. De um processo, né, em que ela, há 12 anos, sangrava e precisava de cuidados médicos. O segundo colapso, que é relatado no texto, é o colapso financeiro. Porque, além dela viver 12 anos sobre esse sofrimento, sobre essa hemorragia, ela também sofria financeiramente, porque o texto diz que ela gastara tudo que tinha sobre os cuidados médicos, e os cuidados médicos não eram suficientes, porque o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha com o sistema médico e, ao invés de ela ter a melhora, ela piorou. Então é uma condição aqui bem complexa. Inclusive, nesse tempo aqui não tinha SUS. Então ela tinha que pagar para os seus cuidados. Então toda a condição financeira dela era colocada dentro do sistema privado, né? Se a gente for colocar dentro da perspectiva atual. Ela gastara todo o seu dinheiro, todas as suas economias para tentar sobre esses cuidados médicos, mas a pior notícia é que não era suficiente. E mais, ela piorava. O texto diz que ela piorou, mesmo ela sobre os cuidados médicos e empobrecida. Essa é uma condição importante. E esse é o desespero de gente como a gente, de quem trabalha, de quem está na lida. É nessa condição que eu olho para um texto desse e compreendo que ele é assustadoramente atual. Porque essa mulher, na sua condição, se identifica com a nossa condição, porque a gente está na lida, a gente está no trabalho, a gente está tentando fazer o nosso caixa mês a mês, a gente está tentando deixar a geladeira mais ou menos cheia, lutando para conseguir ter uma vida digna. Na verdade, a nossa luta, no final, é para o bem viver. É para que as necessidades básicas da vida estejam postas diante de nós. E nós sabemos que há muitas pessoas que não conseguem o básico. E a gente está dentro desse grupo.
Nessas condições é desesperador, porque essa mulher teve a sua qualidade de vida mudada por conta desses colapsos da saúde, colapso financeiro, e aí o pior, né, gente? Porque para piorar a situação, ela ainda vivia um outro tipo de colapso que vinha de uma presença externa, que era da religião. A religião agora olha para essa mulher e rotula essa mulher como uma mulher impura. E por quê? Porque em Levíticos 5, se eu não me engano, tem essa relação dizendo que a mulher que passa por um fluxo de sangue ou que está em período de menstruação, de maneira direta, essas mulheres eram consideradas naquela época mulheres impuras. E havia uma regra para mulheres que estavam nesse período. Essas mulheres teriam que se afastar da sociedade, elas não poderiam tocar em ninguém e ninguém poderia tocar nela, porque entendia-se na época que uma mulher que estava no seu período estava impura, e se ela tocasse alguém, ela tornava esse alguém impuro. Ou se alguém tocasse ela também ficaria impura. É tão bizarra a dinâmica da religião da época que alguns estudos vão dizer também que essa mulher considerada impura, se ela tocasse numa cadeira e alguém sentasse, tornaria-se impura também, porque a cadeira ficou impura. Então, assim, é um negócio, assim, essa é a realidade daquele tempo. E essa mulher vivia nestas condições. Só que ela não tinha um período, ela estava há 12 anos sofrendo uma hemorragia. Há 12 anos ela tinha que estar distante da sociedade. Ela não poderia se relacionar com ninguém. É 12 anos de solidão, 12 anos de sofrimento, de uma saúde debilitada, 12 anos de solidão, 12 anos de recursos se esvaindo das suas mãos. E ainda, uma punição vinda da própria religião. A religião impôs sobre ela a sua condição e colocou essa mulher como uma mulher impura por conta do seu lugar, né? Esse é o colapso completo que essa mulher vive. O sistema religioso agora olha para essa mulher e fala assim: olha, o seu corpo é um problema e ele não pode estar no meio social, então se isole. Era isso que a religião estava dizendo para essa mulher, nesta condição. Então não havia misericórdia, não havia amor, não havia nem um esforço de cuidado. Porque quando você vê uma pessoa numa condição difícil, se você tiver um mínimo de coração e de amor, você se desdobra para tentar restituir a dignidade dessa pessoa. Mas não era esse o exercício da religião da época. Era considerado que essa mulher se afastasse e ficasse na condição que estava. Então, o que a gente precisa fazer para conseguir ler esse texto de maneira cuidadosa? Primeiro, a gente precisa considerar o sujeito da história, uma mulher. Primeiro, a gente precisa considerar que essa mulher precisa ser analisada fora do seu contexto. A gente precisa trazer a nossa lente para fora daquele tempo, e essa lente ela precisa ser observada principalmente não por homens. Porque a lei que foi criada para deixar ela nessa condição era a lei de um regimento patriarcal. Foram os patriarcas que colocaram ela nessa condição de impura, de mulher imunda, como dizem alguns textos bíblicos. O seu corpo agora é um corpo problemático. E para fazer uma análise objetiva a respeito desse corpo feminino, desta mulher, nada como recorrer a fontes das nossas teólogas, das nossas mulheres. São as teólogas
que eu costumo, especialmente as latino-americanas, que eu costumo fazer as minhas observações quando o texto bíblico trata de histórias de mulheres. E eu quis tentar entrar nesse lugar de não analisar o texto com uma ótica de um homem e não analisar o texto na ótica do patriarcado, mas analisar um texto de um corpo feminino que está sendo isolado a partir do olhar e do protagonismo dessas teólogas mulheres comprometidas em trazer para nós um olhar diferente daquilo que foi nos contado. Porque eu sempre ouvi essa história, meus irmãos. Quem já ouviu a história da mulher de fluxo de sangue? A gente ouviu já essa história incansavelmente. Mas a gente ouviu essa história sobre uma linguagem masculinizada, sobre a ótica do homem olhando essa mulher e analisando a condição dela e fazendo com que essa trajetória seja uma trajetória de busca de redenção a partir do toque de um corpo masculino. A redenção dessa mulher só viria quando ela tocasse num corpo masculino, o corpo de Jesus, certo? Só que a Bíblia não diz isso. Jesus não diz isso. O texto bíblico não revela essa dinâmica. Não é sobre isso que a sua cura acontece. A hermenêutica bíblica, ela precisa ser contextualizada a partir de um olhar teológico. Arrisco em dizer que o olhar teológico tem que ser negro e feminista, para contemplar esse corpo na sua integralidade e na sua realidade. Quando nós olhamos esse corpo, nós não lemos uma mulher como coitada. Uma coitada que está esperando uma esmola de alguém. Porque foi assim que eu recebi esse texto há muitos anos no passado. Uma mulher coitada que está em busca de uma esmola. Nós precisamos ler essa mulher como uma figura de subversão. Porque essa é a dinâmica dessa mulher e isso muda tudo. Muda a forma, inclusive, de como nós a lemos. Porque essa mulher é o retrato, meus irmãos, de milhares de realidades e de existências negras periféricas que passam por processos que tornam-as subjugadas. Esse é um retrato muito próximo do nosso cotidiano. E observar o milagre que acontece sobre essa mulher, sobre uma ótica e um olhar feminino, é urgente para nós, porque o milagre não acontece quando Jesus toca essa mulher. O milagre acontece quando ela decide que toda a lei, seja ela do Estado, ou seja ela da religião, que produzia morte para a sua existência e para o seu corpo, é agora rejeitada por ela. Ela olha para essa morte do Estado, para esse poder opressor do Estado e da religião, e ela diz não para essa opressão. Ela diz, eu não vou continuar a minha vida sujeita a essas violências. Eu não vou dedicar a condição do meu corpo sobre as garras dessas violências provocadas pelo Estado, pela religião. Eu vou lutar contra até o fim. E é nesse cenário que é o meu primeiro ponto, que eu gostaria que vocês saíssem daqui com a mente iluminada sobre essa condição. De uma mulher que não recebeu um milagre quando ela tocou Jesus, mas ela se tornou um milagre a partir do momento que ela disse não para todos aqueles e aquelas que o oprimiam.
Certo, meus irmãos? O segundo ponto, que aí eu acho extraordinário, porque na nossa última passagem em Belo Horizonte, nós estávamos conversando exatamente sobre as dinâmicas que vão sendo retratadas no cenário do feminicídio no Brasil, e que muitos corpos femininos são violentados dentro de famílias cristãs, ditas evangélicas. Então, a própria igreja, ou a própria religião dita evangélica, produz violências dentro da sua própria casa. E essa é uma vergonha para o cenário. Porque a igreja não deveria ter, não está dentro dessas estatísticas, e ela está em alto número. O maior número de violência acontece em famílias que estão estruturadas dentro de uma estética religiosa evangélica. E por que isso acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Essa não é uma pergunta sem resposta. Porque a maneira como a gente lê a Bíblia, a gente desenvolve a dinâmica no nosso cotidiano. Se a gente lê a Bíblia numa dinâmica em que o homem tem poder sobre a mulher, e ele pode exercer aquilo e falar aquilo que ele quer, nesse lugar nascem as violências. E essas violências, elas acabam sendo silenciadas pela própria religião. E é por isso que há muitos corpos que frequentam as igrejas evangélicas e que estão sofrendo dentro da sua casa a violência com seus próprios maridos. O que as estatísticas mostram é uma ponta do iceberg. Porque a gente sabe que muito destas informações, elas não chegam para a gente. Muitas realidades, elas não alcançam essas estatísticas. Então, o número que chega de estatística é muito maior do que a gente consegue contemplar quando a gente abre os dados. E isso acaba trazendo para nós um alerta de tentar fazer com que a nossa espiritualidade seja um contraponto dessa leitura equivocada bíblica. Porque senão a gente vai olhar a Bíblia e vai ler do jeito que a gente acha que é bom para a gente, e vai construir um tipo de teologia que vai ser boa para a gente. E essa teologia que a gente produz, que pode ser boa para a gente, pode estar atravessando corpos, violentando vidas e pessoas, porque a gente quer se sentir bem, porque a gente quer continuar no mesmo status, no mesmo lugar. Isso é muito perigoso, meus irmãos. E está acontecendo. Quando nós passamos pela jornada da Quaresma, nós observamos os últimos passos de Jesus e como o corpo dele chegou a ser crucificado por conta das violências que aconteciam pelo Estado e pela religião. Quando eu trago uma mensagem como essa e uma leitura bíblica que traz uma certa provocação para o nosso olhar, é para que a gente não seja leviano na maneira como nós construímos a nossa espiritualidade e a nossa relação com o sagrado. Porque olhar para essa mulher não é olhar como uma coitada, mas olhar essa mulher como uma guerreira, como uma vitoriosa, como alguém que se levantou com coragem diante de todos os seus opressores e os impediu que continuassem produzindo aquilo que produzia. Essa mulher se levanta diante desse cenário e ela quebra essa dita lei da impureza, lei da cerimônia da pureza. Ela quebra a lei da cerimônia da pureza, que era esse cerimonial que ela tinha que ficar afastada da sociedade, que ela era considerada imunda. Ela quebra essa lei e ela faz outra coisa, né, que o texto acaba nos revelando. Ela rompe o isolamento.
que ela faz? Ela vai para o meio da multidão. Ela não poderia estar no meio da multidão. Mas ela vai para o meio da multidão. E ela vai com a esperança de que, se ela tocasse a orla do manto daquele mestre, ela seria curada. Esse avanço é o avanço de alguém que não poderia estar no meio da multidão, mas ela avança, ela empurra a multidão. E mais, o que ela faz? Ela toma a cura com as suas próprias mãos. Porque ela disse, se eu tocar a orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Ou seja, eu nem vou pedir. Eu vou atrás da minha cura com a minha força. Com as minhas mãos. Eu vou dar um jeito. Mas eu vou sair daqui curado. Isso pode ser um escândalo para muitas pessoas que ouviu essa pregação ao longo dos anos de maneira diferente, com uma outra ótica. Porque é muito fácil a gente exaltar Jesus quando dele sai virtude e sai poder. E aqui eu não estou diminuindo o sagrado. Muito pelo contrário. Porque ele mesmo se exalta a maneira como ele reage quando essa mulher o toca. Para aprofundar ainda mais, tem uma pesquisadora, professora e teóloga que chama Cleusa Caldeira. Extraordinária. E ela trouxe um conceito que eu considero um dos mais brilhantes que eu vi nos últimos tempos, que ela usa o termo matrigestar. Repita comigo, matrigestar. Matrigestar. Mãe que gesta. Certo? Ela usa esse termo. E aí, por que eu estava falando de BH? Porque quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, me perguntaram como desenvolver ou como criar, como pastorear uma comunidade que luta contra a violência do feminicídio. Como desenvolver, ou como criar, ou como pastorear uma comunidade comprometida contra essas violências. E eu comecei a pensar na nossa história. Porque, embora pode ser que dentro dos lares de alguém aqui da comunidade, essas violências estejam acontecendo. Mas se a gente souber, a gente vai denunciar. Porque a gente tem um comprometimento com a ética e com o cuidado. Pode ser que violências como essas aconteçam de alguma maneira dentro da nossa comunidade, que estejam longe do nosso olhar. Mas saiba que, se nós soubermos, nós vamos denunciar e nós vamos proteger quem está dentro, quem está vivendo essa violência, e não escondê-la, como muitas igrejas fazem. E não fazer com que essa mulher se reate com o seu violentador. Não fazer com que essa mulher ore para que ele mude. Aqui não rola, viu, gente? Falo com muita paz, com muita tranquilidade. Não vai rolar. O que essa mulher está fazendo é uma gravíssima desobediência civil e religiosa. E eu estou com ela. Qualquer forma de violência que aconteça no nosso contexto de comunidade, nós vamos fazer um movimento de gravíssima desobediência civil e religiosa. Amém, meus irmãos? Ah, que bom ouvir vocês falando amém. Porque essa mulher, ela toca as vestes de Jesus e não foi um ato de desespero. Foi um ato que aí a teóloga Silvia Regina diz que é um ato de uso da sua espiritualidade, que transcende qualquer aspecto de produção religiosa. Ela está produzindo espiritualidade naquele momento. Porque quando ela sai da sua casa, do seu estado de isolamento, e ela vai de encontro com a sua cura, ela rompe
rompe todas as barreiras sociais, políticas, econômicas e religiosas do seu tempo. E ela consegue a sua cura ao tocar Jesus. E ela toca as vestes de Jesus, fazendo esse movimento de uso da sua espiritualidade como uma forma de resistência política e cultural. E aí a Cleusa Caldeira, quando ela trouxe essa palavra matrigestar, isso aqui me quebrou, porque eu falei, é essa palavra que eu consigo sintetizar a experiência da minha comunidade. Porque eu lembro de ter conversado com vocês, dizendo que a nossa comunidade ela é liderada pela maioria de mulheres. São as mulheres que lideram essa comunidade. Embora você veja um corpo masculino falando pastoralmente, nós temos outras pregadoras, temos outras profetas e temos mulheres aqui que estão coordenando projetos que, ao longo de 16 anos da nossa comunidade, homens não conseguiram fazer. O que eu estava pensando a respeito dessa condição enquanto comunidade é que nós somos uma comunidade matrigesta. Uma comunidade que faz do seu movimento um movimento matrigesto de não uma mulher que gesta uma criança, não necessariamente isso, mas aqui, de fato, o que essa mulher, quando toca o manto de Jesus, o que ela está fazendo é matrigestando a sua própria cura. Quando essa mulher toca o manto de Jesus, ela, de alguma forma, está parindo o seu novo futuro. A sua nova realidade para viver. A sua própria realidade de bem viver. É o que essa mulher está fazendo. Ela está matrigestando. Quando eu olho os nossos projetos, quando eu olho as nossas lideranças, quando eu olho as mulheres trabalhando dentro da nossa comunidade, elas estão matrigestando. No cuidado com as nossas crianças, no cuidado umas com as outras, no cuidado com os jovens, adolescentes, com os que sofrem, com a comunidade LGBTQIA+, ela está matrigestando, essas mulheres estão matrigestando. E cuidando, inclusive, dos cara pálida. E dos negrão também. Qual que é a reação de Jesus diante disso, gente? Qual que é a reação de Jesus diante o toque dessa mulher? Essa reação, para mim, é uma das mais fascinantes. Porque Jesus olha para aquela mulher e não a repreende. Qualquer religioso que olhasse para aquela mulher na condição que ela estava, a repreenderia. Jesus olha para aquela mulher, não repreende porque ela quebrou as regras. Ele para a sua agenda lotada, porque inclusive, se você voltar ao texto, você sabe que Jesus estava numa peregrinação de encontro a uma criança que estava sofrendo à beira da morte. Ou melhor, dada como morta. Jesus estava indo para curar essa criança e Jesus para a sua agenda. Ele para a sua agenda, ele olha para aquela mulher, ele, num gesto de grandeza, tão sagrado, ele olha para aquela mulher e devolve a dignidade para ela. E ele devolve a dignidade para ela lá no versículo 34, se tiver aberta a Bíblia lá, a gente lê junto. No versículo 34, quando essa mulher toca Jesus, Jesus não olha para essa mulher e fala, a minha força te curou. Ele não olha para essa mulher e fala assim, a minha virilidade te curou. Eu te curei. Ele não fala isso. O que ele fala no versículo 34, gente? Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre
do seu sofrimento. Quem foi atrás da sua cura, meus irmãos? Essa mulher. E quem conseguiu estabelecer a sua cura em definitivo? Essa mulher, porque quem assinou embaixo do documento? Jesus. Jesus falou, olha, sua fé te curou. Foi a sua fé que te salvou. Foi o seu gesto de matrigestar que te salvou. Essa fé, meus irmãos, é uma fé inspiradora, porque Jesus valida a autonomia dela. Jesus valida a sua autonomia, e o que Deus faz, o Deus que nós servimos faz, de certa forma, é mostrar que Ele não quer que nós sejamos ovelhas passivas, mas quer que nós sejamos gente ativa no mundo, que entende o seu lugar de atuação, de salvação na história. Porque se nós passamos pela Páscoa celebrando a ressurreição de Jesus, o ato de ressurreição é de te colocar para a vida, para continuar a história. E para atravessar todos os eventos de morte, de violência que o mundo produz. Porque Deus nos encoraja para seguir. Porque Deus nos encoraja para continuar. Nós somos seres ressurretos. A ressurreição de Deus está sobre a nossa vida. E nós precisamos confiar na nossa trajetória, que nós não estamos sozinhos, que o sagrado nos acompanha e que nós temos a capacidade, o poder e a coragem, deveríamos ter também a coragem, de olhar diante dos infernos e dizer, você não tem a última palavra. Jesus ressuscitou. O texto bíblico diz, ó morte, onde está a sua vitória? Onde está a sua capacidade de ferir? Jesus ressuscitou. A chave da vida está na mão de Cristo Jesus. Nada e ninguém pode esbarrar, inclusive a morte. Não é um ato de arrogância, mas é um ato de libertação do teu ser. E essa capacidade que nós temos, todos e todas, de avançar para a vida, entendendo que Deus celebra as nossas vidas, celebra toda a gente que de fato se levanta com audácia para romper todas as estruturas de morte, todas as estruturas que oprimem. É isso. O fardo, diante disso, fica leve. Testando. Jesus celebra em nossas vidas a possibilidade da gente ter coragem, audácia de romper todas as estruturas de morte, todas as estruturas que oprimem a sociedade de alguma maneira. E todo esse fardo fica leve quando nós descobrimos a potência que existe dentro da nossa própria fé. Que Deus nos abençoe. Eu concluo dizendo que a nossa igreja vive tensões e viverá outras mais. Mas precisa dessa coragem. Precisa dessa coragem de entender a força que tem. 2026 não seria um ano fácil, nós já sabíamos. Eu sei que há muitas pessoas que passam por adversidades. Há muitas pessoas que podem estar vivenciando um tipo de colapso na saúde, na sua condição financeira, ou vivem um colapso provocado pela própria religião ou pelo Estado. Diante de todo esse cenário complexo, o que Deus nos pede é coragem para se reerguer.
para dizer não para todas as estruturas que nos oprimem, e você sabe quais são elas, porque cada um aqui tem uma vivência, tem uma história, tem uma realidade, e o que te oprime não pode dar o tom da sua existência. Não pode. O que tenta te barrar o avanço não pode receber êxito. Entende? A gente precisa continuar, gente. E se a gente não conseguir continuar sozinho, a gente tem quem fortalecer os nossos braços. Olha aí para o seu lado. Tem gente que ora por você. Tem gente que continua orando. Tem gente que continua cuidando de você. Receba desse amor. Receba desse cuidado. Receba dessa cura que te traz leveza para prosseguir, para continuar. Eu quero fazer esse apelo profético para a minha igreja. Que nós sejamos uma presença de Jesus na rua e não só aqui dentro da comunidade. Que nós sejamos uma presença de Jesus na nossa casa, com os nossos afetos, com os nossos parceiros e parceiras, com as nossas crianças, com responsabilidade, com olhar de cuidado e com muito vigor para a gente inspirar essas pessoas a propagarem todo esse bem que nós estamos produzindo a partir de Jesus, o nosso grande mestre e Deus inspirador. Graças a Deus, eu tenho certeza que nós nunca seremos uma multidão, mas seremos de fato uma comunidade chamada para ser um espaço que abre caminhos. Eu oro por essa comunidade, oro pela vida de cada um de vocês e peço para que vocês orem por mim e que essa oração coletiva seja o nosso sistema único de saúde espiritual. Onde a gente cuida um dos outros e não falta recurso. Né? Porque lá fora, no nosso SUS, infelizmente, falta recurso porque a gente tem governantes que tiram recurso deles. Né? E aí o povo fica falando mal, que não é bom o suficiente. Não é bom porque o infeliz que você votou não está fazendo o que devia ser feito. Né? Mas enquanto falta ali, a gente luta para que não falte. A gente vota com responsabilidade, mas também a gente vota pelos nossos irmãos que estão aqui, pelos nossos irmãos que estão aqui. O nosso voto de amor, de confiança, de fé, de devoção, de respeito, de cuidado e de restauração de dignidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar que o Senhor, de fato, nos acolha nesse lugar, nos renove, que Jesus possa trazer para nós essa compreensão que Ele sim faz os seus milagres e continua fazendo, mas Ele também nos trouxe a possibilidade de sermos pessoas, gente que cura, gente que produz milagre, gente que tem autonomia na vida, gente que tem coragem e capacidade de fazer acontecer, de fazer com que o céu se estabeleça e o reino seja presente, explícito nesse tempo, nessa história. Usa, Senhor, a nós. Usa as nossas vidas. Dá a cura devida. Dá-nos, Senhor, a força para romper todas as estruturas e multidão que nos impedem. Dá-nos, Senhor, a coragem para tocar a orla das tuas vestes. Ressignifica o nosso olhar. Estabelece a nossa autonomia. E faz, Senhor, com que a nossa ciranda de salvação seja ligada ao movimento da espiritualidade que nós reverenciamos como Pai, como Filho e como a Ruá Divina. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas e todos. Nós possamos sair daqui debaixo da graça, do amor e da paz que só Jesus pode nos dar. Vão em paz, em segurança e que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém. Não deixa de dar um abraço aqui em todos os presentes. Que Deus nos abençoe.